que bora, meu irmão. Bora que bora, Souza. Boa tarde, meu irmão. Como é que você tá? Boa tarde. Eu tô bem, e você? Faz tempo que a gente não se vê, né, Souza? Não tem... Já tem dias, né, que eu não Tem te vejo. dias, passaram-se dias. Fiquei sabendo, Souza, que você vai entrar de férias. Ah, quando for, Eu tinha que pode contar, falar, né? Eu pode tinha que contar. falar, Você vai pegar umas fériasinhas. hoje é o último dia. Não é o último dia. Calma, Hoje é... deixa eu terminar, meu patrão. Ei, relaxa, eu tô aqui, pai. Calma. Respira. Da semana que eu vou trabalhar. Ah, Calma. ah. Vou descansar só 7 dias e tô de volta. Não vai dar nem tempo de chorar. Esses 7 dias vai sair caro, hein, meu irmão? Vai sair caro, vocês vão ter um alívio na vida. Vocês vão falar assim, ô, olha lá, tá vendo o Henrique fazendo assim com a mão? Vocês vão falar, graças a Deus, temos paz. Não, Eu ligo pra vocês 24 horas, cara. Eu não vou te largar, você vai estar lá viajando aí. Eu vou desligar só pra falar que o meu telefone estará desligado, tá? Ah, Só nem pra- vou tentar, tá bom? vai, Pode deixar que eu... lá eu não vou conseguir resolver nada, então. Tá certo. Vamos, para de graça que hoje nós estamos com duas pessoas sérias, cara. Se Séria. comporta hoje, hein? Sérias, porém, eu já conhecia e eu sei que é de ótimo coração, pessoa boa, íntegra, Você já pode levar um e processo eu aí. posso rasgar todos os elogios para ela. O outro já me cativou de primeira por sua simpatia. Tu é malandro, que eu Não, falei que você não. tomar um processo É pra puxar o saco verdade. de um É e não verdade. do outro. Não, é verdade. O jeito de falar, o jeito de se posicionar, tranquilidade, deixa você parecendo que é amigo dele há muitos anos. É incrível. E isso é dom, eu acho, viu, cara? Porque o pessoal vai saber do que a gente está falando, né, Dois Douglas? caras especial hoje. Especiais demais. Apresenta os caras aí, Gilson, pra nós. Pessoal, hoje a gente tem a honra e o prazer de estar recebendo aqui nos nossos estúdios da Souza Produção, Aislan Miranda, que é da Advocacia Silva e Miranda, que é referência na área econômica. E também Michel Mendonça, que é advogado corporativo e em uma das maiores empresas alimentícias da América Latina. Um prazer recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. E aí, galera, como vocês estão? Bom, eu tenho que começar comunicando eles que férias é um direito, não é verdade? Concordo plenamente. Férias é um direito. E Cara, licença, Profissional, pode CLT continuar. garantida. Já entrar no clima. esse podcast já tá com cara de consultoria, hein? É, Ou pelo menos da Já vamos entrar no necessidade. clima, então. Eu já vi uma coisa acontecer do tipo, ó, mantenha o seu celular ligado durante as suas férias. Isso pode? Será? Olha só. Ah, eu vi uma reportagem dessa daí, hein? Será que posso ligar para a pessoa durante Sim, o período verdade. de férias? Olha Já vamos tirar essa dúvida? olha que coisa interessante, hein? A gente daqui a pouco fala disso, mas Sim. antes de mais nada eu queria realmente agradecer a oportunidade que vocês dão aqui pra gente, né? Eu tenho certeza que vai ser muito bom aqui. Nós vamos conversar, vamos bater aqui um papo, coisas que, brincadeiras à parte, deve ser levado muito a sério, né? A gente vive hoje numa sociedade tão complexa, né? Sobretudo nesse ramo jurídico. E o que a gente quer é colaborar aqui, compartilhando alguma coisa com vocês e que isso com certeza vai ser muito útil para aqueles que nos assistem. Não, com certeza. Faço das palavras do Dr. Islaminha, tá? E também dou os parabéns para vocês, tá? Pelo espaço aí, pelo canal. Já acompanho aí vocês aí há um tempo, tá? Realmente dá os parabéns, tá? São entrevistas com muito conteúdo, tá? Histórias de vidas ali, excelentes, tá? Que motiva, tá? E você vê que hoje, para os jovens, principalmente, tá? De muitas periferias, então, você assistindo essas histórias que vocês trazem aqui, motiva muito ali a juventude de hoje, tá? E dá os parabéns, muito obrigado. E faço novamente das palavras do Dr. Islam minhas, tá? Muito obrigado. Obrigado, Michel. Sejam bem-vindos e vamos bater um papo hoje. O Michel é de casa, assim como a partir de hoje, doutor Aí, doutor, Aislan. ele tá puxando o saco do Michel, então nós tá fechado. Bate aqui. Nós tá fechado aqui. Eu e o Aslan já tem Assim uma como pegada, o vou tirar doutor aqui o papel. Aislan, a partir de hoje, as portas estão sempre abertas para Que falar bom. de novidade. Acredito que o mundo jurídico, a partir
dessa revolução de IA e tudo mais, muitas novidades e muitas formas de trabalhos diferentes irão acontecer. E quando essas novidades acontecerem, as portas vão sempre estar abertas, né, para bater esse papo, para deixar o pessoal ciente, né, de tudo e da importância que é a advocacia, tanto para a pessoa que exerce, quanto para aquela que recebe, né? Que tem a possibilidade de ser defendida também. É sobre isso. Então, a nossa casa vai sempre estar aberta para vocês e voltem sempre que precisar. Eu estou muito feliz e empolgado com a entrevista de hoje, hein, Eu Sô? já tô com medo, o Henrique já mandou mensagem aqui, férias é obrigatório. Deixa que eu tô tá aqui, ó. Acha que eu tô brincando, velho? Sabe por quê, né? Ele precisa. Mas ele tá. Ele Bom. tem um ano ainda, viu? Fala pra ele que férias é após um ano. Vamos reivindicar, tá, Henrique? Entendeu? Qualquer Rapaziada, coisa- vamos lá. Vamos começar aqui pelo doutor aqui na minha frente aqui. Hum. Seja bem-vindo, doutor. Espero que nós bate um papo bacana aqui. Vocês não me processem. Se for processar alguém, Imagina. processe o Gilson aí. Entendeu? E vamos lá. Doutor, por que escolher o ramo da advocacia? Olha, Por que você foi nessa. Você podia ser milhares de coisas aí. Porque é um ramo difícil. Eu acho, no meu ponto de vista, não o estudo ali. Que não que seja desmerecedor, mas é essa bendita prova aí que os outros faz da OAB. Eu vejo muita gente ficar para trás é aí, o cara. terror, Eu né? tenho Terror, não é exatamente. porque É o terror. eu falo que não estudou. Se tivesse estudado, tinha passado. Mas É sobre eu isso. acho que quando os outros entram hoje já no ramo da advocacia, já tem o medo da. Nem começou, mas já tem o medo lá na frente da prova. Não, realmente assim, é desafiador. O direito, ele é desafiador, mas eu imagino que isso não seja diferente para qualquer ramo. Eu acho que tudo na vida, quando a gente quer construir, sobretudo nessa parte do empreendedorismo, da carreira, sempre vai ter os desafios se você quiser galgar aí degraus, não tem jeito. É. E o direito não é diferente dos outros ramos, tem muitos desafios mesmo. A OAB é um desafio que é colocado aí pela entidade que nos representa, né? Uma prova bem complexa aí. Para vocês terem uma ideia, o índice de aprovação por etapas de prova não chega a 20%. Beira ali em torno de 13, 14, 15% dos candidatos, né? Então já começa por aí. Esse Começa início a dar já é medo, bem já- difícil, né? Início. Mas também não para por aí, porque depois você vai ter o mercado, né, para encarar os processos que são demorados e os estudos que precisam sempre ser aprofundados, né? Você falou aí no início aí que a gente sempre vai ter aqui as portas abertas para falar de novidades. Eu falo para você que isso é praticamente diário. O que às vezes eu sei hoje já não vai servir amanhã, porque amanhã já é uma outra realidade Nossa. e é uma constância. A mudança, ela é contínua dia a dia, né? Mas vamos encarando, né? Não pode fugir. Não pode fugir, exatamente. Legal. É isso. E por que veio para a área de advocacia, doutor? Hum, Tem A alguém da minha- família ali que já é. Ó, a minha primeira inspiração não foi para o direito. Eu sempre gostei de construção, então eu tinha ali no início o desejo de ser engenheiro civil. Eu olhava muito meu avô, que era inclusive, não tinha nem a formação do primeiro grau, mas ele tinha muita habilidade para fazer planta, medição, calcular obras. Tinha aquela expertise ali do dia a dia que foi adquirindo e conseguia lidar bem com esses projetos, né? Só que aí eu iniciei um trabalho em um escritório de advocacia, isso antes de pensar em faculdade, ainda estava ali no ensino médio. A minha cidade natal fica na Bahia, eu vim da Bahia. Que lugar da Bahia? Eu sou do norte da Bahia, chama Campo Alegre a cidade. Uma cidade bem pequena, é o sertão mesmo lá. E eu trabalhei nesse escritório de advocacia, que era inclusive o procurador do município, e foi ali que eu comecei a olhar esse horizonte do direito, né? E acabei gostando. De onde eu vim lá, a cidade, na época principalmente, era muito precária. A faculdade mais próxima que tinha lá eram 8 horas de viagem, né? Então, Nossa. era praticamente impossível você cursar um curso superior residindo lá naquela localidade.
E aí muitas pessoas, quando chega ali mais ou menos no período do ensino médio, vão para outros lugares para poder ter aí a oportunidade de cursar um ensino superior. Foi o que eu fiz. Como meus pais não tinham condição de pagar a minha faculdade, então a gente vem para São Paulo por entender que aqui eu teria essa oportunidade de trabalho e com isso ter a condição ali de bancar um curso superior. E assim eu fiz, vim para cá. Eu estava entrando no segundo ano do ensino médio, vim para cá, iniciei aqui um trabalho em empresas mesmo, comum, do dia a dia, e quando eu concluí então ali o terceiro ano, eu já vim decidida a fazer direito, aí eu ingressei no curso de direito. Foi assim que eu escolhi aí essa carreira para seguir. Legal. E o Michel, como que se enveredou por essas áreas, Michel? Como que, o que você fazia, né? Quem era o Michel quando jovem? De que cidade era? E, Perfeito. O Michel tem uma história meio pouco diferente, mas não tanto, do Dr. Aislan, né? Comecei a morar sozinho muito cedo. Então, a partir dos meus 14 anos, já estava morando sozinho. Caramba! Trabalhando em construção civil, em obra, através de um tio que era mestre de obra. E aí foi quando eu vim para São Paulo, capital. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Guararapes. Vim para morar com esse tio aqui aos 14 anos, 13 para 14 anos de idade, e trabalhar. Né? Cidade pequena, sem muitas oportunidades. E então acabei decidindo, numa visita dele lá, ir morar com ele e surgiu a oportunidade de trabalhar também, estudar e trabalhar. E fiquei com ele um período lá, estudando, trabalhando. E uma das empresas onde ajudei a construir, ali desde o chão, do alicerce, etc e tal, no término surgiu uma oportunidade de permanecer trabalhando nessa empresa. Fui convidado pelo dono dessa empresa, uma empresa de informática, isso com 14 anos de idade, a ir morar e trabalhar nessa empresa. Então, como era uma empresa nova, no ramo de segmento de informática, assistência técnica de impressora, surgiu esse convite, fiz um apartamento em cima da empresa, se você tiver interesse, está à disposição, você vem morar, tomar conta da empresa e trabalhar e aprender um ofício ali na área de informática. Legal. Então, foge muito do ramo do direito, para onde eu acabei seguindo. Tá? Então, ali iniciei ali com 14 anos, por isso que eu falo que fui morar sozinho com 14 anos, foi aí, ali na região do Carrão, Tatuapé. E aí comecei a trabalhar. E fiquei por em torno de uns 7 anos e meio ali trabalhando naquela empresa. Aí o porquê do direito? Tem um tio que é advogado, e aí em conversas com ele, ali quando eu vinha para Guarulhos, que ele é de Guarulhos, e comecei a gostar do ramo ali, começou a contar as histórias, e da onde ele veio também, por que ele fez direito. Eu comecei a se interessar ali pela área, né? Comecei a tomar gosto. Na verdade, tinha um outro intuito de vida de seguir, que era exatamente engenharia, na área de informática, tecnologia. Com essas conversas com ele, ali no dia a dia, acabei mudando totalmente a rota ali, o curso. Fiz curso técnico na área de informática, mas aí acabei desviando no meio do caminho ali, entrando para a área do direito mesmo. Né? Então foi através de bate-papos e conversas ali mesmo que eu acabei seguindo esse ramo do direito aí. sensacional. Entendi. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou fazer uma pergunta aí, cada um responde aí. Quero responder por ele não, viu? Eu sei que você é um advogado do outro aí, mas cada um vai falar assim. Qual foi uma das maiores dificuldades que vocês passou aí quando começaram a estudar direito? Olha, uma das maiores foi essa, morando sozinho, tendo que ajudar, inclusive, família, tá? Mandando dinheiro para a mãe, e conciliar os estudos, que não era próximo, questão financeira, principalmente, acho que foi um dos desafios, trabalhando durante o dia inteiro e à noite ir para a faculdade, ao período de 5 anos aí, acho que foi um desafio muito, muito grande ali para um jovem, tá? Com tudo ali na região do Tatuapé, próximo ali, balada, bares, e você não indo para esse caminho, decidindo ir
para estudar. Então, teve sacrifício, andei muitas vezes sem dinheiro para pegar transporte público. Então, vindo da faculdade não sei se vocês conhecem a região de São Paulo, Vila Maria, da Vila Maria até o Tatuapé andando. Caraca, Então, já tive muito de bate-chuva. Então, essa eu acho que foi uma dificuldade muito grande que eu tive no início ali, quando eu comecei a cursar Direito, tá? Sim. E isso que você falou é interessante e desafiador, porque com 14 anos, embora não seja tarde para ir Sim. para amadurecimento, né? Mas a gente vê que hoje tem senhores de 40 que não amadureceram ainda. E a gente não entende por que no mundo que a gente vive, né? Eu entendo. É, Mas tem vagabundo. E por isso que os caras virou doutor. sim, mas assim, a gente não entende porque há um conglomerado de coisas. É a Sim. família que mimou demais, muito cuidado, muitas coisas na mão. E ver você contando que com 14 anos já morava sozinho, já assumia responsabilidades que muitas pessoas demoram a assumi-las, às vezes até como casado, já mostrou um diferencial aí na sua pessoa, do que você queria. Dentro disso, eu queria fazer uma colocação e uma pergunta também. Para onde você imaginava? Quem você imaginava que ia ser o Michel? Você imaginava que hoje seria o doutor Michel, um pai de família, uma pessoa que hoje tem muito a contribuir com várias áreas e setores? Ou você não pensava isso e foi a vida que te carregou? Como que foi isso? Não, realmente, você não pensa nisso, mas você almeja isso daí, tá? Como a gente estava conversando lá fora, eu até fiz a referência de uma música ali, tá? Muito conhecida aí, que tá nas paradas de sucesso, chamada Retrovisor. Então, você ali vê no retrovisor tudo que você passou lá atrás. Então, o que eu passei, a dificuldade, a luta que eu tive para chegar onde eu estou hoje. E de fato, então você tem que começar a ver o copo meio cheio e não meio vazio, como diz a letra da música, né? Então, por tudo que você passou e até onde você chegou. Tá? Então, não tinha noção de onde eu ia chegar, onde eu estou. Tá? Hoje, Michel, um pai de família, um filho de 10 anos, casado há mais de 10 anos, um profissional do ramo do direito, trabalhando numa das maiores indústrias de forneados da América Latina. Então, realmente, não imaginava tudo isso. E, inclusive, eu acho que não só isso, mas mérito, principalmente não só meu, claro, da mão divina, da mão de Deus, que eu creio muito, tá? Bacana. E o doutor Aislan? Qual foi, doutor, a maior dificuldade no tempo de formação aí? Olha, são muitas, né? A gente passa por uns bocados, como diz lá na minha terra, né? Eu vivi um pouco algo semelhante ao que o Dr. Michel viveu, principalmente nesse aspecto de ter que sair do seu lar, da sua casa, ir para um outro lugar. E aí você morar assim um pouco distante do pai, da mãe, é bem difícil, isso é bem complicado. Eu diria que essa foi a minha maior dificuldade, né? A maior dificuldade, talvez, eu acredito que tenha sido isso, o fato de morar distante dos meus pais aí durante esse processo, né? Hoje eles estão pertinho de mim, vieram para cá, tá mais tranquilo, Sim, né? assim. Quando você veio, doutor, de lá para cá, você veio para São Paulo, você já tinha alguém aqui? Alguém Sim. te abrigou? Como que foi Sim, essa trajetória aí? já tinha familiares, no caso aqui, e eu me alojei junto a eles. Eles me deram um abrigo para que eu pudesse permanecer aqui. Então, esse processo foi tranquilo. A gente teve uma rede de apoio aqui também. Isso é bom, isso é bom. Doutor, dentro do que você pensou para sua vida ali no início, na faculdade, você imaginava que realmente seria como você pensava? Porque a mente humana tem isso, né? De eu quero ir para lá e vai ser assim. Só que a gente entende que Deus às vezes dá melhor do que aquilo que a gente pensou, em muitas das vezes. Uhum. O que você pensava que seria o direito para ti e depois disso, o que você acha?
Ó, eu vou ser bem sincero, eu quando saí para cursar o direito, eu realmente fui bem determinado a me tornar um advogado, a assumir um escritório de advocacia e a trabalhar em prol disso. Isso sempre esteve dentro dos meus projetos, dentro dos meus planos. Legal. Agora eu sou um cara muito espiritual, né? Eu sou cristão, minha família também é muito voltado para o cristianismo. E eu falo que o sonho ele precisa ter esse ingrediente chamado fé. Porque pelas próprias condições, obviamente, você não enxerga possibilidades. Isso já olhando onde eu cheguei hoje. Naquela época não haveria essa possibilidade, olhando para as nossas próprias condições, os recursos que a gente tinha ali na época. Sim. Isso se torna assim um pouco difícil quando a gente faz essa reflexão. Poxa, será que eu vou conseguir um escritório bacana, um escritório com uma equipe ali montada, com outros advogados trabalhando para a gente, clientes estratégicos confiando o trabalho ali, o nosso escritório. Isso é muito difícil, né? De você fazer essa reflexão e imaginar que aquele rapazinho que saiu lá, 16 anos, da Bahia, vai chegar aqui e alcançar isso. Mas a gente agrega aí o ingrediente fé. E aí é onde realmente eu costumo ser muito determinado nos meus sonhos, né? Não pelas minhas próprias condições, mas por aquilo que eu acredito que Deus faz por mim, né? Legal. E é mais daquilo que você pensava, então. Isso sem dúvida, né? Até porque eu já sou consciente e é uma coisa que eu tenho muita convicção de que os meus sonhos, eles sempre vão além do que eu consigo alcançar. Então, se eles vão além do que eu consigo alcançar, certamente eu deposito esse crédito dessas coisas que vêm para mais e naquilo que Deus faz por mim. Legal. Sigo daqui. Pode seguir. Tem mais uma pergunta. E essa pergunta é dúbia, serve para os dois. Ali dentro dos negócios, né? No mundo dos negócios, da carreira. Como foi aquela primeira experiência no exercício da função? Olha, Vocês lembram ainda? Vocês lembram? Eu lembro da minha primeira audiência, né? Quando a gente consegue ali a aprovação da OAB, demora a vir um cartão. Ele é em formato de um cartão, né? A carteira da OAB. E aí eles disponibilizam uma certidão, que é um pedaço de papel onde vem ali certificando que você é advogado. Sim. Chegar com aquilo numa mesa da audiência já é o terror. Porque aquilo ali, não querendo ser preconceituoso, é a vida. Ah, Já retrata uma pessoa sem experiência, uma pessoa que está começando agora, uma pessoa que talvez já esteja ali ainda na sua primeira audiência e assim, dor de barriga, ânsia, tudo e um pouco mais. suor escorrendo, tudo Meu isso Deus. acontece, entendeu? Tudo isso acontece, não tem jeito. caramba. E você, Michel? Doutor Michel? Não, exatamente. Como Foi algo semelhante aí com o Dr. Aislan, mas o diferente, o cenário estava do lado oposto, ali, não como advogado naquele momento, mas como representante da empresa. E primeira vez, ali numa sala de audiência, diferente de um juiz, e realmente vem aquele frio na barriga, perna tremendo, mão suadeira, que você vai ter que falar ali, responder perguntas e aquele medo de responder errado, porque diferente ali do papel do advogado que está como papel de advogado do seu lado, o que o representante falar ali pode prejudicar e muito a empresa. Então você fica com aquele medo, aquele receio. Ali e agora, se eu errar, eu não posso falar que não sei. Como fica? Então vem realmente perna tremendo, aquela dor na barriga, vontade de ir no banheiro, querer correr. Então, quando você sai da sala, você sai todo suado. Nossa, Então, realmente, foi a primeira experiência ali, mas graças a Deus depois se torna um ambiente normal, tranquilo. Aí Hoje, flui. é como flui correr normal. uma maratona a Exatamente. primeira vez ali. Exatamente. No último, teve um episódio que a gente... Peraí. Agora me fala. O que deu o bom ou deu ruim? O primeiro processo. Ali Do meu lado, eu posso falar que deu bom. Deu bom, e aí, O doutor? resultado final. Não, Você assim, lembra se deu, sabe ganhou uma ou coisa- não ganhou? sabe uma coisa bacana? A primeira vez, todo mundo tem.
Então, às vezes você está ali, por exemplo, diante de advogados do outro lado que também já passaram pela primeira vez numa mesa de audiência. Você está diante de um juiz que também já passou pela primeira vez. E uma coisa bacana é que você acaba tendo respeito. Eu não vou dizer que é unânime, que é absoluto, que é sempre que acontece, porque infelizmente tem pessoas e pessoas, mas no geral, o que a gente percebe é isso. São pessoas, às vezes, que ao perceber, já te trata de uma forma diferente, sem o preconceito e com muito respeito, até mesmo com aquela intenção de contribuir para que você continue ali, né? Naquela trajetória que você está iniciando ali como advogado. É um respeito, porque aquele advogado mais experiente sabe que ele já passou por ali, então ele Exato. tem uma integridade ali, né? Tem. Normalmente o pessoal acaba falando na questão política, existe um coletivismo, mas não é coletivismo a palavra. Então, a pessoa, quando ela realmente se compadece do momento do outro, por já ter passado. E coletivismo é diferente, né? E é bacana saber disso, porque encoraja a molecada nova, né? Porque eles podem pensar isso, né? O que será de mim? Tem gente que trava no meio do caminho. O medo de perder tira a vontade de ganhar, já dizia o filósofo, né, doutor? Olha, eu vou ser franco. Lá no escritório, que eu estou lá atuando, a gente assumiu ali meio que a gestão do escritório. Todos que começaram a trabalhar comigo vieram do zero. Às vezes chega a pessoa lá que ainda nem tem o número da ordem. Foi aprovado, mas está ainda aguardando sair o número da ordem, né? Sim. Essa contribuição ela é essencial. Ela é obrigação de todos. Eu sempre falo, isso é uma obrigação de todos, né? A gente precisa contribuir com as outras pessoas. Se eu hoje chego numa mesa de audiência, o fato de eu já ter ali uma experiência, uma bagagem, do outro lado chega uma pessoa que está começando agora, jamais eu vou me aproveitar disso para se mostrar melhor do que ela. Muito pelo contrário, vou contribuir com a pessoa. E já fiz isso inúmeras vezes. Faço isso no meu dia a dia lá no escritório, com as pessoas que vêm trabalhar comigo. É aquela coisa mesmo de gerar oportunidade e agregar na vida das outras pessoas. Então eu agradeço muito as oportunidades que eu já tive na vida, em mesas de audiências com outros advogados mais experientes que eu, com juízes, porque não foram poucas as oportunidades que eles me deram de aprender ali com muito respeito, com muita tranquilidade, compreensão, né? Porque a gente acaba falhando muito ali naquele início. Então isso eu acho bacana. Sensacional. Isso eu acho bacana. Sensacional. Fazer uma perguntinha pros dois aqui. Perguntinha maroto. Calma, Michel. Tô de boa hoje. Pode ficar tranquilo. O Tomar uma água. Justo já me deu 2 cutucão aqui de baixo e falou: se comporta. Relaxa, irmão. Não. Vocês, quando se formaram, muita gente se forma, pensa em ser delegado, promotor, juiz. Muitos aí, né? Vem com o sonho de se tornar advogado e continuar. Vocês chegaram a ter esse... Olha, e de fato, tá? Concordo com você. Realmente, na época da graduação, da faculdade, você conversando ali com os colegas ali, um tem o sonho de ser delegado, outro de ser juiz, outro de ser promotor. E aí, ao andar da carruagem ali, ao passar do tempo, esses sonhos vão diminuindo. Pô, vai ver a dificuldade ali do curso, da faculdade. Uns ainda almejam, vai seguindo. Ah, quero ser juiz. Ah, no próximo ano já... Pô, não, acho que não vou ser juiz não. Tem muito trabalho, dá muita dificuldade, tem que estudar muito mais. Quero ser delegado. Aí, vai diminuindo. Ah, quero ser polícia agora. Não, quero ser procurador. Até chegar, não, eu só quero passar na OAB. É só isso. Passou na Só OAB, isso, já tá de bom bom. tamanho. Só Já quero tá de bom passar. tamanho. Então tem uma barreira aí. Primeiros choques de realidade, entendeu? Você tem alguém que estudou com vocês no tempo ali de escola que seguiu em frente ali, vocês conhecem? Que hoje se tornou um juiz, que se tornou um promotor. A delegada é um monte, não precisa nem perguntar. Acho que o delegado tem uma par do delegado aí. Eu vou falar, delegado, não leva a mão, não, mas. Tem um monte. Olha, que eu recorde, não. Não sei se o doutor Aizen Então é tem alguém difícil aí que... mesmo. Olha, a gente falou muito aqui sobre desafios, principalmente na área do direito. Da minha turma, eu conheço talvez 2 ou 3 advogados. Nossa. Caraca!
Quanto mais Advogado. Que seguiram na carreira. Que seguiram. O restante, nem isso seguiram. Meu Deus. Travou. Pode até ter seguido, mas pelo menos o que a gente pôde acompanhar, eu consigo citar para vocês talvez uns 3. Nossa. Entendeu? Talvez comigo e minha esposa, que se formou junto comigo, Ah, né? se formou junto, sua esposa? É. Vocês se conheceram? Vamos perguntar algo da vida do homem. Você já falou na mulher, quem manda? Vou falar com quem manda, como é o dono da... Vou Quem é o dono aproveitar da que casa? tá gravando, vou elogiar ela aqui milhões, entendeu? Como quem é o dono de quem manda lá em casa? Lá falou o nome dela aí. O que manda lá em casa. É. Olha, Não tá com louco, doutor. Só fala o nome certo. olha, a minha esposa é Amanda, Amanda. entendeu? Doutora Amanda. É doutora, né? Conheci ela realmente e foi assim uma coisa bem interessante, porque quando eu comecei a faculdade, eu entrei num emprego para poder bancar a faculdade, porque de fato meus pais não tinham condições de bancar isso. Eu já tinha moradia e tinha comida aqui, isso já era de bom tamanho, mas precisava do valor e eu não ia exigir isso de quem me acolheu para pagar a minha faculdade sem uma contraprestação, né? Sim. Então, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a trabalhar num serviço normal que não tinha nada a ver com direito pelo boleto da faculdade. Essa foi a tratativa que eu fiz. Ó, vou trabalhar pelo boleto da faculdade. Passado um ano do curso de direito, Não, deixa eu curioso. Você fazia o quê, cara? eu trabalhava numa empresa de confecções de roupa. Essas roupas que vendem no Brás. Era isso que eu fazia. Sim. Então eu trabalhava em mesas de Corte, só corte, que ó, eu manjo, aquelas doutor. máquinas cortando, Infestando. colocando risco, infestando tecido, Ele trabalhou. calça leg, blusinha, tudo isso a gente navegou um Aí, o pouco, doutor né? já cortou a roupa que vocês estão usando hoje, vai. Mestre. Agora assim, passados um ano da faculdade, surgiu uma oportunidade para entrar numa vaga de estágio. Era um estágio promovido pela própria universidade para trabalhar no Poder Judiciário. Então, as universidades elas fazem convênios com o Poder Judiciário, tem um trabalho desenvolvido pela própria faculdade dentro do Poder Judiciário, fazendo o serviço mesmo de cuidar de processo, audiências, enfim, aquelas atividades que é feita ali pelo serventuário. A faculdade também tem, às vezes, algum convênio e faz isso. E aí surgiu duas vagas de estágio para poder concorrer. Se a pessoa fosse, digamos assim, ali, aprovada nessas vagas, ela ganhava 100% de bolsa e ainda veio um salarinho. E aí tinha mais alguns benefícios, eu lembro que tinha plano de saúde, tinha um vale alimentação e o transporte. Falei, vou encarar isso. E fui então encarar. Teve ali alguns processos, algumas etapas, e aí, graças a Deus, fui aprovado. Então, a partir do meu terceiro semestre, eu já me aprofundei ali nesse estágio, já na área jurídica, e sendo contemplado com 100% da bolsa, né? Sim. Só que eram duas vagas, né? Eu peguei uma. Aqui hoje a minha esposa pegou a outra. Porque até então a gente nem se falava. Eu até enxergava ela, porque ela estudava na mesma sala que eu, mas era uma sala de mais de 60 alunos. Era bastante pessoas ali cursando na mesma sala. Não tinha intimidade nenhuma com ela, não conhecia, era zero, né? Fomos nos conhecer lá. Porque por coincidências da vida, eu e ela fomos contemplados aí com essas duas vagas. E aí foi ali que eu conheci e a gente depois iniciou, né, o namoro, nos casamos cedo, casamos com 22 anos, logo depois que nos formamos ali já juntamos as escovas, né, como dizem por aí, e começamos a trabalhar junto e estamos aí até hoje, né? Sensacional. Que história bonita, hein? Que oportunidade. Ela passou na peneira junto com você, né? Foram pro fundo. Olha, eu preciso confessar algo para vocês. Eu não passei na primeira. Eu passei na primeira fase, na minha primeira prova, e na segunda fase eu fui reprovado. Aí eu tive que fazer a prova de novo. E aí, na época, tinha que fazer tudo de novo. Primeira e segunda fase. Aí na segunda vez eu passei. No caso dela, eu tenho que admitir, ela é muito mais inteligente do que eu. Porque, assim, foi uma coisa assim, até, lógico, no bom sentido, mas humilhante, porque
além dela passar na segunda fase, ela gabaritou essa peça. Caramba. Ela era uma peça que valia 5, ela ficou com 4,80. Então, assim, foi assim uma prova espetacular. Agora eu vou te dar uma dica, eu vou te cortar aqui rapidinho. Não é que você não passou. Pra você não era mais fácil. Sabe por quê? Porque você não estava concorrendo só uma vaga lá no trabalho, você estava ganhando um coração também lá. Então, você tinha que fazer em dobro, 2 vezes. Você não entendeu Mas assim, A detalhe, lógica de lógica eu não de sei se eu Deus. entendi a Peraí, vamos ver se ele colocação, desiste. mas a reprovação que eu falei é da OAB. A Ah. prova da OAB. Lá não. Ah, No processo entendi, lá, entendi, as entendi. 2 vagas nós fomos aprovados. Direto. juntos. Concluíram. Isso. Aí na OAB. Agora, lá na OAB, frente. isso. Ah, Eu brinco com ela que eu falo que isso é pra provar que eu sou mais inteligente do que ela, né? Ah. E ela fala, mas por quê? Eu disse, porque só as pessoas inteligentes casam com alguém mais inteligente que você, não é verdade? sensacional. Isso tem muito proveito. Ah. Ó, eu estou aqui batendo papo, a gente Já tá está aqui convidada, tomando doutora. essa canequinha aqui, enquanto nós estamos aqui, ela tá lá trabalhando, produzindo. Ué, tem coisa melhor? Ai, ai, sensacional. Mas muito bom. E você, doutor Michel, foi de primeira, não foi? Como que foi? Conta aí, pra nós. Olha, a história também trazendo aí da digníssima, né, minha esposa, que eu a amo muito, um beijo, se chama Thalita, foi um pouco inusitada quando eu a conheci. Foi no casamento da minha mãe. Nossa. Minha mãe morava ao lado da casa da mãe dela, só que já morava sozinho, foi depois de um tempo, minha mãe veio embora para Guarulhos, né, interior para Guarulhos, e aí minha mãe era solteira na época, arrumou um rapaz e ia casar. Minha mãe acabou de casar. Olha aí, ó. E ela, coincidentemente, morava ao lado da casa da mãe de quem hoje é minha esposa. E aí, no casamento da minha mãe, convidou, né, a família, como era vizinho, conviviam junto ali, chamou. E no casamento da minha mãe, estou lá, parado, em pé na porta, lá foi um almoço, na verdade, não foi nem no casamento, foi o almoço. Num salãozinho, tô lá parado na porta, aí eu vejo a princesa vindo, caminhando, daquela olhada, olha, acho que vai dar bom. Aí, entramos lá, conversamos, só em olhares, olhando, óbvio, disfarçadamente, né? Sempre fui um pouco mais difícil. tímido, difícil. Tímido não, difícil. Difícil. Mas é difícil. E olhando. Ali fomos embora. Não trocamos nenhuma palavra. Sério, cara? Sério. E aí, como era lá, vizinha da minha mãe, e olha que era difícil eu vir pra casa da minha mãe. Eu ia falar agora. esse Era cara também difícil. Tomar café todo dia. Tá? Era difícil. E aí comecei a vir com mais frequência nos finais de semana. De até dormir na minha mãe. Coisa que eu não fazia. E aí começamos a conversar, e na época do Orkut ainda, MSN. Quantidade, doutor. Exato. Vão. E aí começou a surgir ali o papo, né, do Nextel. Aí trocamos números e começamos a conversar. E aí ficamos um certo dia lá na frente da casa da mãe dela, conversando. Ali o primeiro encontro, nós dois ali juntos, conversando, batendo um papo. Foi até, acho que às 2, 3 da manhã. Lá conversando. Aí ela, acho que, não conversa com ela, né, esse tempo eu tava lá pensando, eu acho que, cara, rapaz, não vai fazer nada, não vai me dar nenhum beijo, quer saber, eu vou entrar. E aí, nessa dela entrar, eu peguei, puxei, dei um beijo ali, e aí ficamos até às 6 da manhã ali fora conversando. Aumentou a conversa. Aumentou a conversa, aí apareceu conversa, e aí começamos a conversar depois com o tempo, aí passamos um tempo se conhecendo melhor, e aí depois de alguns meses aí, engatamos realmente um namoro, também casamos cedo, tá? Ela é um pouquinho mais velha que eu, tá? Desculpa, amor, falar, mas ela tem um pouquinho mais velha que eu, 4 anos de diferença. Na época, quando a gente casou, eu tinha a idade de uns 22 anos, mais ou menos. Então, Tá falando... O doutor é novão. não, cabelo branco, filho, barba branca. Não, sinal de cabelo branco não é isso não, pai. Não vai nessa história, não. Vocês têm próximo da mesma idade, se eu não me engano, hein? Quantos anos você tá, doutor? Eu, 36. Cara, esse é mais velho ainda. Sou mais velho e mais burro. Pra completar. 36 anos de estrada. Cadeira, viu, mano? 33 É novão, doutor, novão. Pô, 36 Qual a anos idade de hoje, doutor? pneu murcho. Eu tô com 37. olha,
36. Também mais Você novo. tem idade pra ser Só pai tem de casa. Só tem um cara de Pai agora. dos caras, antes que ele fala que eu sou velho, eu já falo pra ele assim, você tem idade pra ser o pai dos caras. Vocês são novão, Não, cara. isso você fala pro Kaká, né? É. Pra mim, né? Cara, Olha, parabéns, vocês são novo novos. e com uma carreira já nessa altura, nesse nível, mostra o quão diferenciado cada um são, né? Realmente. Pelo propósito da advocacia em si e pelo empreendedorismo no geral. Porque normalmente a gente vê quando as pessoas começam a empreender, normalmente após os 35, 40. Então, nasceu Desculpa, doutor. a vontade de ter o escritório de advocacia e empreender, porque de fato é empreendedorismo mesmo, o escritório de advocacia, novo assim, desse jeito, assim, após a faculdade. Sim. Aí determinado, filho. O cara já veio lá É da Bahia, meu irmão. lógico que até você realmente assumir esse status, você passa por algumas etapas. Ele não vai ser assim do nada. Ah, me formei, já vou aqui e abro o escritório, né? É até um conselho que eu dou para as pessoas, né? Não façam isso. Construa as etapas, né? Passa pelas etapas, não pule etapa, isso tudo é muito importante, né? Mas eu sempre trabalhei em prol de ter um escritório, hoje a gente está lá com um escritório formado, né? Fala o nome do escritório aí, doutor, por favor. É Silva e Miranda. Silvio Miranda. Silva da minha esposa, eu dei a honra a ela de ter o primeiro nome lá da parede. A gente fala o nome da parede. Desculpa, né? doutor. Agora. Ai, doutor, desculpa, mas você não podia ser o seu, não. Agora eu vou mudar aqui, ó. Tinha que ser o dela o primeiro. Ela passou primeiro, então tinha que ser o dela. Ó, não Com certeza. Não Não tem é justo. dúvida. Você colocasse lá, você ia arrumar confusão mesmo. Mas hoje nós estamos lá, eu e elas assumimos essa condição de sócios do escritório, fazemos toda a gestão do escritório, mas fora eu e ela lá na condição de advogados, nós temos outras pessoas que trabalham conosco lá na condição de associados. Hoje nós estamos com ativos, nós temos 1, 2, 3, 4, são 5 advogados ativos. Comigo e ela somos 7. Aí temos mais um assistente e um financeiro. Isso. Legal. Turminha lá de 9 pessoas interno. E aí, fora isso, a gente tem alguns advogados que nos dão suporte externo, né? Mas aí isso é mais voltado para atender audiências, né? Porque às vezes você acumula muitas audiências e o segmento que a gente atua lá é muito envolvido com audiências. E aí a gente utiliza esses advogados externos para poder nos auxiliar aí na condução dessas audiências. E aí esses, assim, a gente procura fazer a integração, porque eles passam também por um treinamento para eles se adequarem com a nossa metodologia de trabalho, entender um pouco dos clientes que a gente atende lá no escritório. Então passa ali por um treinamento, faz a integração e fica fixo. Toda vez que tem uma audiência onde aquele advogado pode atender, a gente encaminha lá as diretrizes para ele assumir. E aí isso é nível Brasil. Legal. A gente tem advogados no Rio de Janeiro, Pouso Alegre, Bahia, Alagoas, deixa eu ver mais algum outro lugar que tem muita frequência de audiência. Falei Rio de Janeiro, né? Acho que esses são os principais. Legal, oferta a demanda para eles e você Isso. consegue gerenciar de um lugar só. Esse modelo de negócio foi construído dentro da empresa, esse conceito? Foi visão mercadológica? Como foi? Porque hoje em dia, com o mundo dinamismo, né, que a gente vive, antigamente a gente via que os advogados tinham que tinha uma carteira grande de cliente, tinha que se deslocar muito, correr muito, tal. A tecnologia vem para ajudá-los nesse sentido. Mas como está isso hoje? Assim, além da formação em Direito, eu também fiz o MBA pela FGV em Business Law, que é voltado justamente para a gestão de escritórios de advocacia. Legal. Então, eu realmente assumi essa função lá dentro do escritório. E dentro dessas mesas que a gente cria lá no próprio MBA, a gente trabalha muito o que a gente chama de modelo de negócio. Tanto que se você for lá no meu escritório hoje, por exemplo, lá é um open space, né, que a gente fala espaço aberto.
Os locais são ali estrategicamente selecionados para cada colaborador. A Legal. gente tem uma liderança estabelecida, mas todos estão dentro de um mesmo nível e com muita acessibilidade para Sensacional. todos, entendeu? Que bom. Então, quando tem uma dúvida, o outro consegue perguntar, ali já de cara, para mim ou para minha esposa ou para outras pessoas que de repente assumem linhas de frente, e a gente consegue desenvolver isso. Fora isso, a gente fez esse processo de integração, mas esse processo de integração desses advogados externos, isso vem muito na ideia realmente de você conseguir trazer qualidade. E aí eu fiz isso observando a falha de outros escritórios. Porque o que a maioria fazia, e fazem até hoje, inclusive, tem lá aquela pauta extensa de audiência, entra na internet e vai catando. Um advogado aqui, outro ali, mas aquela coisa muito rotativa, sem a integração. E aquilo acaba, muitas vezes, pegando advogados que não têm experiência, advogados que não conhecem o seu cliente, advogados que não conhecem a sua metodologia de trabalho, Sim. advogados, às vezes, que nem têm experiência naquele ramo do direito, assumem a audiência, vão lá e fazem. E aí faz de qualquer jeito, e obviamente hoje a gente tem que trabalhar bem os números, porque acabou aquele momento que o advogado era o protagonismo. Hoje, o advogado não tem protagonismo nenhum. Nas relações, o protagonismo é do cliente. Sim. E o cliente vai exigir isso, não tem jeito. Então você vai ter que entender o seu cliente, você vai ter que entender a necessidade do seu cliente e você vai ter que saber buscar a solução para aquele cliente. É uma missão. E aí, para que você alcance esse resultado, você tem que trabalhar a qualidade do serviço. Um dos segmentos que a gente atua lá muito é a área trabalhista, que é muito complexa. E hoje se tornou mais ainda. A gente tem hoje, na seara trabalhista, processos muito mais complexos do que tinha antigamente. Antigamente, as pessoas entravam, por exemplo, com uma reclamação trabalhista e ia discutir coisas básicas. Um aviso prévio, uma férias, um 13º salário, um fundo de garantia. Hoje em dia, isso acabou. As coisas mudaram. O direito evoluiu. Então, as discussões vão falar sobre NR1, assédio, burnout, segurança do trabalho. Se tem treinamento para subir uma escada. Às vezes se discute até, por exemplo, ó, tem o meu celular aqui. Será que as telas das pessoas estão respeitando uma ergonomia? Até isso se discute hoje nos processos. Então, assim, mudou bastante o cenário, a dificuldade se tornou muito maior e isso exige de cada um de nós aperfeiçoar esse modelo de gestão para conseguir trazer um resultado mais favorável para os nossos clientes, entendeu? Perfeito, Então, perfeito. em Deixa eu cima fazer disso. uma colocação e seguida uma pergunta também, doutor, porque nós estamos falando de um nome que permeia o escritório comercial. Então, esse nome ele se torna uma marca. E essa marca, ela tem que levar o que ela se propõe a resolver, ou seja, a dor do cliente ou tirar a pessoa do plano A para o plano B e falar, eu posso fazer isso. E quando você coloca a ênfase num padrão, que é o que você bem colocou aí, que o doutor bem colocou, que faz uma homologação com seus parceiros, você está dizendo, nosso escritório tem um DNA. Ele tem uma forma de trabalhar e essa forma de trabalhar de ganho, ela vai ser vista e até indicada. É esse o caminho, realmente, como comerciante, como na parte comercial que você viu, anteviu antes que os outros? Não, com certeza isso é o essencial. E isso tem que estar em qualquer negócio. Sim. A gente está falando de advocacia, mas isso se aplica para qualquer outro ramo. Isso é muito essencial. Falando do direito, antigamente, pegar aqui um outro exemplo. Antigamente as pessoas iam procurar um advogado para quê? Para resolver problemas. Chega lá o processo, poxa, agora deixa eu ir lá bater na porta do Aislan
e apresentar esse processo que eu sofri para ver aonde ele pode me ajudar e assim seguir ali, né, aquela tratativa. Hoje em dia isso acabou também, porque não se tornou mais reativo o cliente. O cliente não te procura mais simplesmente para resolver um processo. O cliente hoje procura um escritório de advocacia, na maioria das vezes, para fazer um serviço preventivo. Então ele não quer mais um advogado, ele quer um parceiro, ele quer um consultor, ele quer um conselheiro. Tanto que hoje lá no escritório, a gente não fica também mais apegado só no processo. Durante o ano, eu faço lá uma reunião com a turma e a gente começa a listar projetos interessantes que agrega valor para o nosso cliente e vai ajudar ele a minimizar as demandas, a minimizar os problemas. Eu vou dar até um exemplo. Ó. A gente advoga, por exemplo, para indústrias de alimentos. Vou dar o exemplo de uma indústria de alimento que tem várias unidades espalhadas pelo Brasil. No ano de 2025 eu coloquei a meta, eu quero conhecer todas as unidades. Eu quero ir lá dentro, eu quero ver como que a coisa é feita lá dentro. Sim. Eu quero acompanhar perícias para saber aonde estão os problemas. Depois disso eu vou, sento com o pessoal ali da gestão da empresa e começo a conversar sobre aquilo com eles. E adotar ali melhorias que podem ser colocadas para evitar maiores problemas, né? Então esse é um exemplo, né? Mas poderia citar outros. A gente teve vários projetos aí ao longo de 2025. Foi um ano bem atípico, bem agitado, né? Teve um projeto mesmo que foi um projeto muito bacana que representou ali um cliente da região de Minas Gerais. É um cliente que tem uma demanda considerável na seara trabalhista, né? Eu falei aqui no início que a gente é muito voltado para a área econômica, mas dentro desses segmentos. Então, a gente atua no trabalhista, no consumidor, no contratual e no patrimonial. Esses são os 4 principais ramos específicos que a gente atua lá no escritório. E esse cliente tem muitas demandas trabalhistas. Sim. E muitas vezes as demandas chegam ali diante do juiz desenhando um inferno com relação à empresa. Desenha um inferno. Aumenta bastante, traz um cenário bem complexo, com a intenção, obviamente, de ganhar a ação, de convencer o juiz ali de que realmente a empresa tem problemas. E aí nós desenvolvemos em 2025 um projeto, isso foi idealizado pelo próprio escritório em parceria com o grupo interno da empresa, e nós fomos lá bater na porta dos juízes que conduzem os processos daquela comarca e fizemos um convite oficial para uma visita monitorada na empresa. E eles de pronto aceitaram, recepcionamos esses juízes lá e eles puderam ver de perto o que é a empresa, como que a empresa funciona, quais os equipamentos que estão envolvidos na empresa, quais os sistemas de segurança que a empresa adota. E teve ali aquela oportunidade. Então, esse é mais um exemplo de uma, digamos assim, ação, um projeto de parceria que a gente tenta desenvolver com os nossos clientes. Sensacional. Uma entrega de soluções. Uma entrega de soluções. Sensacional. Um problema que a gente identificou, isso já dentro de um outro segmento, que é o segmento patrimonial, a gente desenvolveu lá no escritório um serviço que a gente chama de Family Office, que é um serviço onde nós ajudamos o investidor a gerir o seu patrimônio de forma mais econômica, olhando também um pouquinho para as questões tributárias. E a gente tem alguns clientes estratégicos, principalmente ali na região do Brás, que investe muito na área de imóveis. Lá o mercado imobiliário é gigante no Brás. Envolve assim cifras astronômica. Metro quadrado caríssimo. Metro quadrado lá é caríssimo. Você tem locais lá, por exemplo, como Paris, que eles falam em 50 mil reais o metro quadrado do terreno. Então é absurdo, né? E eles gostam de investir nesse ramo imobiliário por causa daquilo que rende com relação às locações. Sim. Só que muitas pessoas acabam trabalhando de forma muito informal.
vai lá, investe de qualquer jeito, compra o terreno, constrói lá de qualquer jeito, aluga de qualquer jeito, recebe de qualquer jeito. Sim. E aí é onde a gente entra, né? Uhum. E aí uma das coisas que nós fizemos lá com 3 clientes específicos foi uma estruturação patrimonial. Abertura de hold, enquadramento tributário para poder reduzir na carga tributária. Porque se você pega, por exemplo, vamos dar aqui o exemplo da locação. Você tem lá um imóvel e ganha 50 mil de aluguel por mês. Se você ganha como pessoa física, é 27,5% que você paga só de imposto de renda. Sim. Quando você faz uma estruturação de hold, traz esse patrimônio para hold, para integralizar a hold, e começa a gerir os contratos de locação pela hold e não mais pela pessoa física, você já tem uma diminuição da carga tributária gigantesca. É absurdo. A economia é surreal. E É quando surreal. o cliente vê esse impacto, gera enormes frutos, porque daí surgem parcerias, surgem negócios, porque realmente o entendimento fiscal e tributário do nosso país é muito aquém. Só que as pessoas acabam recorrendo isso pessoalmente ou com pessoas especialistas da área, mas nunca pensando em empresas que entregam soluções como a sua. Então, você tem mais uma ferramenta aí dentro da empresa que agrega muito aos seus clientes. Isso se oferece só para os seus clientes, tem que fazer parte da sua carteira de clientes, ou, digamos, um empresário sabendo disso, sabendo dessa prestação de serviço de alto valor agregado que você tem, pode indicar para outro e vocês também podem fornecer o mesmo trabalho? Não, com certeza. Essa é a nossa carteira de serviço, né? Sim. O que a gente oferece é essa parceria. É isso que a gente oferece hoje no mercado. Sim. Como advogado é isso. Então eu lá, em conjunto com a minha esposa, a gente tenta identificar dentro daquele nicho de trabalho que nós atuamos, que aí é como eu falei, trabalhista, consumidor, patrimonial e área contratual. Então dentro desse segmento, a gente tenta identificar quais são as dores do empresário, as dores do investidor. Sim. E faz esse pacote de serviço que eu chamo de parceria. É um contrato realmente que envolve uma parceria. Para a gente conversar, para a gente tomar decisões juntos e fazer isso da melhor forma possível para que o cliente realmente saia com o benefício ali que ele almeja. Perfeito. É isso. Vou fazer uma pergunta aqui o Dr. Michel. O doutor, você que está lá dentro da indústria, que são 2 áreas de advocacia que nós temos aqui hoje, né? Sim. Os 2 fazem o mesmo trabalho, mas, porém, o doutor aqui trabalha no escritório fixo dele. E o Michel é mais preguiçoso, doutor? Posso falar assim ou não? Olha, Ou é mais fácil? trabalho mais mole. Explica pra mim, doutor, aqui. Eu tenho que defender a causa dele. Eu tenho que defender a dele é causa mais dele. fácil, como que é? Eu tenho que defender a causa Pra mim fazer a dele, pergunta porque pra assim, hoje nós trabalhamos com empresas, né? E muitas das empresas que a gente trabalha tem também lá o seu corpo jurídico. E é pancada. É pancada. É muita coisa envolvida. E eu acho que dentro de um ambiente corporativo, você vai muito além. Porque lá no escritório, por exemplo, eu estou lá no meu escritório, não que lá não tenha muito serviço. Se eu mostrar os indicativos aqui para vocês, ó, por exemplo, 2025 foram 991 audiências realizadas. 991 audiências realizadas. Eu acho que foi pouco, doutor. Devia ter batido 1 milhão. Falar assim, esse fórum vai trabalhar mais 3 dias que eu vou bater 1000. Quase cheguei lá. Quase cheguei lá, mas não bati o milhão. Mas tem semanas que chega a ter de 25 a 30 audiências assim, tranquilo. Entendeu? Então é uma demanda realmente muito extensa. Fora isso, a gente fala aqui, por exemplo, que eu até anotei aqui, ó, contestações concluídas, 512. Nossa. Tipo, dá muito mais de uma por dia, né? Prazos concluídos, 2.753. Isso tudo dentro do escritório. Então, isso para dizer para vocês que lá no escritório nós não somos
preguiçosos. E que a gente realmente tem muita demanda e trabalha Entendo. bastante. Sim. Mas, dentro de um escritório, você consegue fazer os filtros, porque lá eu não atendo de tudo. Então, eu faço filtros. Tem cliente que chega que eu realmente não vou conseguir atender ele. Tem demandas que chega que eu realmente não vou conseguir atender. Uhum. Então, eu consigo gerenciar esse filtro. As demandas, elas são muito específicas, são para nichos específicos. Agora, ambiente corporativo, meu irmão, eu deixo até pro Michel falar um pouquinho. E aí, Mas Michel? aquilo ali é o terror. E aí, Michel, fala pra nós então, você anda sofrendo lá, como que é? Tem Ah, muita é uma dor de cabeça? maravilha. Ambiente corporativo, como uns pensam que é um bicho de sete cabeças, não, é uma maravilha. Você trabalha pouco, só que não. É, diferente do escritório aí de advocacia, como o doutor Esilã bem pôs aí, tem prazos para cumprir ali de defesa, audiências, etc. e tal. O mundo corporativo hoje, o jurídico corporativo, na verdade, deixou de ser aquele jurídico operacional. Então, hoje é mais estratégico, tem que estar em linha com o negócio, entendeu? Então, tem que caminhar junto com o negócio. Então, o jurídico corporativo está ali para consultoria, apoiar o negócio, mitigar riscos. Então, deixou de ser aquele jurídico mais operacional ali. Então, se tornando um jurídico mais estratégico, mais executivo dentro das empresas. E sim, trabalha muito, muito, Muito tá? mesmo, Michel. Muito, Souza, muito. É Quantos demandas que processos, chegam... Michel? Vamos ver se vai passar o doutor aqui, eu vou pegar agora. Ixi, Maria, agora ele vai te convencer. Não, é muito, eu imagino. A muito, empresa é é muito muito, grande, é então eu muito. sei que... Entendeu? Então a gente dá trabalho para os escritórios que nos Ah, atendem, vocês entendeu? também têm os parceiros. Sim, exatamente. Vocês são parceiros também ou não? Sim, hoje o escritório do Dr. Islam presta serviço lá pra gente, então somos parceiros, ele atua. Muito parte dessas audiências que ele falou aí, acompanhei também, tá? Então, dou demandas de trabalho hoje para o escritório do Dr. Manda aí Islam, tá? pro fazer uma mais Então, geladinha. trabalhamos em Pega parceria. mais gelada aqui, ó. Pode levar. Vamos acabar com essa primeiro, vamos desperdiçar agora. Valeu, Michel. Valeu. Então, como eu disse, hoje Obrigado, Henrique. o jurídico interno está muito mais estratégico para mitigar risco. Então, treinamentos, esse projeto que o doutor aí contou lá da visita dos magistrados na fábrica, acompanhei com ele, eu participei desse Legal, projeto. A sensacional. gente idealizou, tirou do papel e foi para frente. E deu Projeto muito sensacional. certo. Tá? Estamos colhendo os frutos dessa Dessa visita, iniciativa. dessa iniciativa. Tá? Então, surgiu um Sensacional. efeito muito positivo. Tá? Bacana. Então, hoje, como eu falo, o jurídico é isso, corporativo. Porque Não é mais operacional, é estratégico. E tem Sim. que caminhar com o negócio. E justiça é isso, né? Justiça é um olhar para os dois lados, entendendo as Exato. nuances de cada um, né? Quando a justiça não tem oportunidade de fazer esse movimento que o doutor criou, é realmente um desafio para o advogado levar o entendimento para o juiz que, poxa, esse lado também não é esse monstro que está desenhado. E aí, como é que Exato. faz? Souza, eu acho que um dos maiores problemas que eu vejo na Justiça do Trabalho, em especial, é quando você se depara com um juiz que ele não conhece o chão de fábrica. Não conhece. Quando você se depara com um juiz que nunca entrou num galpão, nunca entrou numa indústria, nunca entrou num restaurante ou nas empresas, vai conhecer a realidade. Isso é muito difícil, porque, veja bem, nós estamos falando da figura de um juiz. O juiz é aquele que julga, é aquele que vai dar o veredito ali com relação às causas que estão sendo colocadas. Ele Sim. precisa ter esse conhecimento Sim. empírico. Isso daqui não é para buscar relacionamento, mas é para o juiz entender como que funciona um processo que é muito difícil. São desafios assim gigantes. As burocracias hoje que são impostas às empresas Ser o absurdo. é o absurdo do absurdo. O juiz precisa conhecer. Deixa eu seguir aqui nessa linha de raciocínio, Souza. Beira o absurdo e quando esse movimento não é feito, tira uma linha que também tem que ter, que é a do senso de justiça próprio, que é a humanidade da coisa. Porque embora uma empresa ela necessite de mão de obra, e é um ponto de vista que eu sempre tive, por isso que eu nunca
botei uma empresa na justiça. E eu falo isso com as pessoas, e às vezes falo, tinha vez que eu brincava, eu até me arrependo de não ter feito isso, porque eu não consegui algumas coisas que eu queria antes. Então, não, mas realmente eu não me arrependo de não ter feito. Mas por quê? Porque hoje, trabalhando e motivando empreendedores, eu vejo quantos empregos essas empresas geram. Quantas famílias não acabam tendo uma estrutura, uma base para crescimento, uma base para poder ter um ensino melhor, uma qualidade de vida melhor através de um emprego. E se essas empresas não gerassem esse emprego? Então, esse olhar humano para os dois lados não é um apelativo sentimental, embora a causa possa servir, né, doutora? Quando levar um juiz para ver, olha, tá vendo? Não é isso que desenha. Vai sentir um efeito também emocional no juiz. Só que causa justiça. E a gente está aqui falando de justiça, né? Com certeza. Eu achei isso fenomenal. Eu achei isso fenomenal, doutor. E aí eu queria, voltar isso pro Michel de uma forma bem direta. A empresa, Michel, acaba, como um advogado corporativo, a empresa sente o baque de uma comunidade rebelada pelos seus motivos, vamos dizer assim, aquele funcionário que deixou a empresa, está entrando com uma ação judicial, só que a empresa sente e esse funil é você. Exatamente. Foi por isso que eu queria fazer esse gancho e não queria deixar dispersar. Porque como a pessoa que assume a responsabilidade do setor, você vai assumir um fardo de várias pessoas que pensam diferente, num só acúmulo ali de energia, até posso dizer negativa, seria esse o sentido da coisa, para vocês poderem amortecer ali, tocar e jogar o jogo. O escritório talvez já amortece isso com mais facilidade ou não. Eu queria que você dissesse para a gente passar para a próxima pauta. É aquilo, como eu comentei, hoje o jurídico interno corporativo, ele é mais estratégico. Então hoje o que a empresa, o mundo corporativo espera hoje do jurídico? Números. Uhum. Tá? Então hoje você precisa trazer números e resultados para a empresa. Então você tem hoje N fatores de motivos de processos que geram na justiça por N motivos aí. Então, muitas vezes por oportunismo e muitas vezes, às vezes tem um direito ali que ele entendeu que foi cerceado. Aí vai buscar seu direito ali no judiciário. Então, hoje, com alguns projetos, alguns movimentos, a gente tenta mudar isso através de visita de magistrado para demonstrar a realidade, como funciona dentro do mundo da indústria ali. Não que a gente vai mudar alguma coisa, exatamente isso como o doutor Ezan colocou, mas é para demonstrar como funciona. Tá? Como funciona aquela máquina, como funciona o trabalho daquele auxiliar de produção, daquele operador de máquina. Então, para desenhar e mostrar isso. Então, hoje, o jurídico corporativo está mais nesse aspecto de estratégico. Treinamento, treinar as pessoas, treinar a liderança para ter um ambiente de trabalho mais sadio. Tá? Então, eu acho que eu vejo muito corporativo dessa forma pro jurídico interno corporativo. Tá? Ser mais parceiro do negócio. Um agente facilitador. Um agente facilitador, exatamente. E, óbvio, mitigando riscos ali. Então, você vai apontar ali o risco que tem e vai levar ali para o gestor da área para definir como seguir. Então, você vai dar caminhos para ele. Perfeito. Perfeito. Vamos aqui, ó. Nós tá muito sério esse papo aqui. Eu não aguento mais, não. Vamos resenhar, gente. Esquece a vida de vocês, a trajetória. Vocês estão de parabéns. Sensacional. Vamos lá, Michel. Vou começar por você aqui, ó. Qual foi o processo que você pegou assim, que você olhou assim, que era muito banal, cara? Fala, mano, logo na empresa aqui, isso. Você lembra alguma coisa assim que você de pegar o processo e olhar e falar assim, cara, isso não aqui acredito. não tem cabimento uma coisa dessa. O Olha, cara falar que puxou um pallet. Não, sim, exato. Isso acontece muito. Chega muito nos processos lá, a pessoa, eu empurrava pallet de 700 quilos. Aí você vira assim, pallet de 700 quilos, carrinho de 700 quilos. Você fala, por isso que eu tive um problema de coluna ali. Mas você fala, mas gente, como que essa pessoa vai fazer isso? É humanamente impossível.
se empurrar um pallet de 700 quilos. Então, isso é um dos absurdos que chegam, tá? Ali, Perante ao isso, juiz, o juiz olha isso assim, esses que já conheceram a fábrica, que teve a oportunidade de ir lá e ver a realidade ali. olha, não só esses, mas eu digo no geral. O juiz tem que ser imparcial, tá? Então, ele vai ouvir, óbvio, o que está sendo dito ali pela parte, o que foi narrado ali na peça inicial do reclamante, óbvio. A defesa da empresa também é apresentada e nos depoimentos e nas provas produzidas ali. No caso desse, eu comentei de um pedido de doença, reconhecimento, perícia técnica. Então, ele vai indicar um profissional ali da área médica para fazer a perícia e acompanhar ali para dizer de fato se é real ou não, até no ambiente do trabalho. Tá? Então, é que lá, como que o juiz vai entender isso? Vai nomear o perito para ir lá ver. Tá? Porque, de fato, a gente sabe, tem é humanamente impossível você empurrar um pallet de 700 quilos. Mas chega lá esse relato que fala que empurra. Só que o juiz só vai ouvir, como eu falei, tem que ser imparcial. Não vai descredibilizar a pessoa ali na frente dele. Vai ver logo depois na sentença, é claro, a decisão dele sobre esse aspecto. Então você tem N coisas absurdas que chegam. Tá? Isso eu estou trazendo um exemplo ali da indústria onde eu trabalho. Com certeza o Dr. Aislan acho que vai ter muito mais exemplos, dado a gama de clientes que ele tem lá e de vários processos que ele tem. Né? E o tempo de carreira, acho que um pouco mais longo que eu na E advocacia. você, doutor, qual que é o processo assim que você pegou assim que o Mais banal. Mais banal, assim, coisa que você olha assim, você fala, tem certeza, cara? Eu tenho certeza que tem uns processos que se te procurar, vocês nem pegam aqui. Se eu olhar pra vocês assim e falar, fizeram isso e isso assim, você vai falar, cara, tipo, nem vou Quero pegar meu não. tempo Quero não. com isso. Eu falo pra você que dá pra fazer um livro. Não, eu Esse- imagino. Esse isso eu livro dá pra você montar assim vários Episódios. estandarte, entendeu? Sério? imagino. Contar um pra nós já bom. São bolar. coisas assim muito engraçadas que às vezes acontecem. Ó, quando eu trabalhei, por exemplo, no Poder Judiciário, nesse período de estágio, eu ficava no setor de processos e audiências, né? Então eu era o cara que às vezes atendia as pessoas para elaborar a petição e também era a pessoa que conduzia as audiências como conciliador. Então eu já tive, por exemplo, situações da avó que foi cobrar R$ 20 do neto que pegou emprestado e não pagou. Como é? A avó. E vai pra justiça isso? Chega lá? Nesse ponto são as pequenas causas, né? Que a gente chama de juizado especial civil. Então, Sim. já teve situações da avó que foi lá, entrou com ação contra o neto porque pegou R$ 20 e foi lá cobrar os R$ 20, né? Sim. Mas uma coisa assim que foi muito assim terrível, eu diria, Te né? pago hoje, cara. Eu não sou sua avó. Eu trabalhei, porque antes de ter o Aquele dia escritório, que eu te peguei eu emprestado. falo que a gente tem que passar por etapas. Então, Sim. essas etapas envolvem a busca do conhecimento, a experiência. Então, eu cheguei a atuar como empregado em outros escritórios, fazendo serviços para outros escritórios. Sim. E eu atendi em um escritório que advogava para, que a gente chama de reclamante, né? O empregado. E aqui nada contra, muito pelo contrário. Eu acho que uma coisa bonita de se ver na Justiça do Trabalho é que ela é uma justiça que abre as portas para as pessoas irem lá e apresentar suas queixas. Sim. Eu acho que dentro daquilo que a gente conversou, você precisa do equilíbrio, né? Aí é onde entra, por exemplo, a competência do juiz em trazer o equilíbrio olhando para os dois lados, né? Uhum. Mas eu então assumi um processo lá na época por um empregado. O empregado chegou lá no escritório, eu fui a pessoa que atendia esse ex-colaborador de uma empresa, foi lá uma justa causa. E eu perguntei para ele, por que motivo você foi mandado embora por justa causa? Ele falou, eu não sei. Eles não me falaram. Eles simplesmente vieram lá com aquele documento dizendo que eu estava sendo demitido por justa causa. Eu disse, mas você praticou alguma coisa? Fez alguma coisa errada na empresa? Não. Qual que era a sua função? Operador de caixa. Tem uma dessas redes de supermercados. Operador de caixa. E não aconteceu nada. É zero, doutor. É zero. Beleza, então. Montei o processo, expliquei, fui mandado embora por justa causa. Não sabe nenhum motivo aqui, sintetizando, né? E quer os seus direitos. E aí coloca lá, quer também um dano moral, porque foi constrangedor. É constrangedor ser dispensado de uma empresa por justa causa. Então pedi lá também o dano moral na época. Vamos para audiência.
Chegamos na audiência, sentamos lá, era uma mesa mais ou menos como essa. E eu tudo tranquilo, eles vão ter que se virar nos 30, porque isso é ônus da empresa. Como assim? Mandar o cara embora por justa causa? Aí chegou lá, o juiz começou a olhar o processo no computador. Olhou. E na Justiça do Trabalho ficam umas telas também disponíveis para gente. Depois que o juiz olha o processo, ele disponibiliza esse processo na tela, para a gente ver o que a empresa apresentou de defesa. Aí ele terminou de olhar o processo, aí perguntou para a empresa se ela tinha uma proposta de acordo. Aí a empresa falou assim, ó, por mera liberalidade, eu vou oferecer R$ 500, até em respeito, Excelência, a esse momento que Vossa Excelência normalmente pratica aqui, que é o da conciliação. Mas é por mera liberalidade. O juiz, eu entendo, fique em paz. Aí virou para mim, eu, advogado do empregado, e falou, doutor, você aceita a proposta de acordo? Eu falei, não, Excelência. O meu pleito vai muito além de R$ 500. Não tem como, a gente está falando de uma justa causa. Disse, ok. Vou te dar a oportunidade para você ver a defesa, ok? Ok. Aí abriu a defesa. Aí cheguei lá, tinha até filmagem. E o que a pessoa fez? Ia um parente lá fazer uma compra. E na hora de passar no caixa, passava no caixa daquele empregado. E era tipo assim, 20% dos produtos eram registrados. Os 80% passava por Tchau. trás do detector lá do código de barra. E às vezes a gente pode até pensar assim, poxa, mas sei lá, passando necessidade, de repente era um pacote de arroz, um pacote de feijão. Não. Era sabe aquelas mussarelas Sim, em peça? Então, era mussarela em Parente peça. tinha pizzaria, Era né, filho? peito de peru em Lanchonete, peça. já sei. Era tudo isso em peça. Eu nem virei para cliente, eu só falei, Excelência, a proposta de 500 ainda está de pé, porque ela vai aceitar. E aí ela olhou assim, como assim? Eu disse, você vai aceitar a proposta, fique em paz. Se ainda tiver de pé, pode fechar o acordo. Ele disse, não, já está aqui, ó. Eu já deixei até a ata pronta, porque eu sabia que você ia aceitar. E aceitou. Encerramos ali, graças a Deus, numa conciliação, porque poderia ser pior o desfecho. Porém, o seu trabalho, tipo assim, o seu trabalho, a sua dedicação para aquele momento não fez jus nem de fosse uma doação, que eu acredito que o senhor gastou mais. Com certeza. Do que- Não, Com sim, certeza. Entende? Então isso é complicado, E né? uma outra coisa, Souza, eu acho, e isso é muito importante, eu acho que é essencial para essa profissão em específico, né? Eu falo que o advogado, ele é o primeiro julgador da causa. Uhum. O advogado, ele não pode ser aquele cara que só tá ali visando dinheiro, só tá ali visando ganho. Ele é o primeiro julgador da causa. Gente, Sim. se não tem o direito, não vou discutir, ponto, acabou. Por isso que tem que ter o equilíbrio. Como eu falei, gosto muito da Justiça do Trabalho, do espaço que eles abrem para que as queixas sejam apresentadas. Mas não só na Justiça do Trabalho, mas na Justiça como um todo, a gente tem grandes desafios, que é de combater a má-fé, de combater a advocacia predatória, aquela advocacia que só visa o lucro, aquela advocacia que muitas vezes pega lá um operador, um empregado e traduz uma simples queixa num processo gigantesco que não retrata nenhuma realidade. Muitas vezes se aproveita de uma fragilidade processual que a empresa tem dentro de uma justiça do trabalho, dentro de uma justiça civil para discutir uma relação de consumo. A gente já pegou situações, o Dr. Michel sabe disso, na área de consumidor, por exemplo, que o camarada pegou lá, né, Dr. Michel, uma nota fiscal de um produto. E esse produto veio com um problema. Ok, veio com um problema. De repente teve alguma dificuldade ali em resolver com a empresa. Ele vai lá e entra com ação para discutir isso. E junto com isso entra ali um pedido de dano moral. Ok. Se você perguntar para mim, tem algum problema nisso? A pessoa ir lá e discutir os seus direitos? Obviamente que não. É um direito de todos. Mas a gente já pegou situações que esse advogado pegou essa nota e entrou com
20, 30, 40 processos de pessoas diferentes, Nossa. retratando o mesmo fato para várias pessoas. Você entendeu? E aí você pega empresas grandes que tem muitos processos, que muitas vezes não consegue ter aquele controle. Por isso que eu falo que o pessoal lá de dentro trabalha, entendeu? Sim. Porque é eles que conseguem, muitas vezes, observar isso e combater isso. Existe Então, medida, doutor, para esses advogados? Existe Tem. alguma legislação? A OAB Tem. está de olho? não, com É, certeza. Qual foi a frase que você falou? Advogado, Advocacia Predatória. predatória. advocacia predatória. Hoje você Existe algum tem. mecanismo? Hoje você tem até o próprio Poder Judiciário já estabelecendo mecanismo para combater a advocacia predatória. Sim, O isso é bom. TNJ tem orientações que é colocado para os juízes seguirem para combater a advocacia predatória. Aquela advocacia que realmente o camarada tá ali só visando o lucro, o dinheiro e muitas vezes agindo de má fé. A E minha ele esposa, atrapalha a instituição num todo, né? Porque você gera uma demanda ali, desperdiça um tempo que. Não, e sem contar assim, porque assim, a gente brinca, mas falando uma coisa que é real, a justiça ela é cega. E ela até deve ser cega, né? Uhum. O juiz, ele olha para o processo. E muitas vezes a pessoa realmente ganha o processo. Não porque tem direito, não porque é justo, mas porque a gente tem essa fragilidade, porque o juiz ele vai olhar para o processo. Então, às vezes o camarada chega lá com uma nota, até você conseguir perceber que aquela nota já foi discutida em outro processo, a coisa anda, entendeu? Principalmente quando a gente está falando de clientes que estão envolvidos com a advocacia de massa. Mas isso tem em todos os segmentos. A gente ouve tantas coisas falar com relação a seguros, com relação a tantas outras coisas. minha esposa mesmo teve Terrível. uma situação que ela trabalhou numa empresa e a empresa faliu. Aí, tipo, nem a carteira de trabalho não conseguia pegar de volta. Aí, entrou com um processo e ela ganhou. O advogado recebeu isso mesmo. E aí, o que eu faço? Aí foi na OAB pra ver o que fazia, não sei o que. Falei, filho, tá foragido esse aqui, ó. Na hora que puxou o processo lá, o nome do advogado. Olha, já ele fez isso, olha o tanto de processo que ele tem aqui. Ele tá foragido, tá, filho? Rolou. Não, Provavelmente esse dinheiro, terrível. esse Isso. dinheiro provavelmente você não vai receber, porque quando encontrar esse cara, ele vai ser preso. Uhum. Olha, eu Agora sei você que, olha assim, cara. infelizmente, em todas as áreas você vai se deparar com pessoas e pessoas, né? Sim. Então, óbvio, vai ter juízes que são corruptos, vai ter advogados que são corruptos, vai ter delegados que são corruptos, mas ainda bem, eu falo assim, tem um remanescente fiel. Sim. Tem os bons, né? Sim. Tem pessoas de caráter na área, tem juízes de caráter. Tem É. pessoas, às vezes, que eu me deparo do outro lado da mesa. Tá discutindo uma coisa que eu nem concordo, mas tá discutindo de forma justa. Do tipo, é uma Ordeira, tese que ele pacífica. desenvolveu, que ele entende que pode ser pleiteado, e ok, isso é do jogo, isso é válido. Uhum. Longe de mim querer falar que ele está errado Sim. por fazer isso, entendeu? Sim, sim. E ali, com certeza, eu até brinco, né? A gente só vai brigar aqui, mas saiu daqui, nós vamos ali falar de futebol, tomar café na sala da UAB. Sim. Não tem essa divergência, Sim. né? Entre a gente, porque a gente precisa se respeitar, porque a pessoa tá ali também fazendo o trabalho dele, defendendo o cliente dele, e uma causa, talvez não seja de direito, mas é uma causa que ele acredita que tem o direito, e isso é válido. O meu problema é com a má fé. O meu problema é com a nota que é ali traduzida um mesmo fato que é traduzido em 20, 30 processos para fraudar a justiça, né? Sim. Então, assim, infelizmente, você tem realmente pessoas sem caráter em todos os segmentos. Mas vamos continuar aí batalhando Sim. para que o caráter prevaleça, né? Eu costumo dizer que o mal ou o ruim da história faz mais barulho que os bons. E aí
as pessoas acabam achando que existem mais maus do Por que causa do bons. ruído, Por conta do o ruído. barulho Isso não que causa. traduz, na Não verdade, traduz. a verdadeira Não essência, traduz. né? E eu falo com Pura muita realidade. eu falo com muita propriedade. Eu sou um defensor do Poder Judiciário, eu sou um defensor da magistratura, do Ministério Público. Eu sou um defensor. Até mesmo hoje, o meu escritório tá se voltando muito para atender empresas. Mas eu sou um defensor daquele que também, muitas vezes, está ali defendendo o empregado que foi lesado em algum direito. Eu sou defensor disso. Eu acho que a gente precisa ser muito honesto e ter muita consideração por aquilo que a gente observa ali no nosso dia a dia de bom. Verdade. Pessoas de caráter mesmo ali desenvolvendo suas atividades. Mas é um ponto de atenção. Sim. Até lá no escritório, eu tenho outras pessoas que trabalham comigo. E caráter, para mim, é um requisito essencial. E a gente tem lá meio que um compliance interno falando, ó, aqui eu preciso de pessoas de caráter. Se amanhã ou depois eu tiver envolvido em questões que comprometem esse caráter, Sim. certamente você não vai fazer parte da minha equipe. Isso daí é claro para todo mundo, porque é o mínimo, né? Sim. As pessoas precisam ter caráter. Aqui vocês são muito ligados a essa área do empreendedorismo, né? Para tratar sobre isso. Até na formação de equipe, você precisa observar isso. Exato. Se as pessoas que estão ali a seu redor querem trabalhar contigo, você tem caráter. Muitas vezes numa entrevista a gente fica muito focado em habilidades técnicas, mas vamos ver se a pessoa tem caráter. É verdade. E se ela tem condição ali de moral para poder trabalhar com você, isso é muito O importante. restante pode se aprender, né, doutor? O restante pode se aprender. Então nós vai, infelizmente, aprender só na próxima agora. Porque Tem muita coisa para falar, tem né? muita coisa para falar. Vocês já estão convidados de novo. O assunto é extenso, né? Porque se nós for falar aqui da área dos caras aqui, né, vai virar uns 3 O minutos e não vai o acabar. Henrique vai ficar batendo na gente ali. E aí, Henrique? Como tá o episódio aí? Entendeu? Gente, antes de nós finalizar aqui, doutor, olha para essa câmera aqui. Deixa um recado aí para quem quer se tornar um bom advogado, que já está cursando, dá um conselho aí, deixa uma mensagem positiva. Eu gosto muito de falar a respeito de planos, né? E eu estabeleço sempre 2 linhas. Eu falo que é uma vertical e a outra é horizontal. Isso é válido para qualquer carreira. E isso é importante que esteja sendo adotado em qualquer cultura de empresa ou de carreira, né? A vertical é falando de si mesmo. Então eu entendo o seguinte: quer construir uma carreira? Vá lá com muita garra, com muito esforço, com muito estudo e visa esse crescimento pessoal. Isso é importante, isso é válido, é digno. Você tem que procurar realmente crescer na vida. Todo mundo tem esse direito. Então, as pessoas que estão ali nos acompanhando, saiba disso, ó, você tem esse direito, viu? Tá lá na legislação, você tem o direito de crescer na vida. Então, se engaja bem para que você alcance essa linha que eu chamo de linha vertical. Mas você não pode esquecer da horizontal, porque na vida a gente não pode andar sozinho. Aquilo que você faz também precisa contribuir para que outras pessoas cresçam com você. Então, que isso se reflita na tua carreira, no teu crescimento, na tua vida, mas que ao mesmo tempo, isso também atinge aqui, ó, as pessoas que estão ao seu redor. E pessoas que estão com você, que cresçam também junto com você, que se tornem até melhores que você, e que você, em vez da inveja, tenha admiração por essas pessoas, por elas se tornarem melhor que você, entendeu? Então eu acho que essas 2 coisas não podem abrir mão. Exatamente. Eu acho que, complementando inclusive o que o Dr. Aislan falou, eu acho que o Michel, principal pode- é a vida, seja na vida profissional, pessoal, vai te derrubar, vai dar rasteira. Então acho que você levante, balança o pó, derruba o pó e siga em frente. E principalmente, acho que de forma honesta. Esse acho que é o principal recado. Sempre de forma honesta que você vai longe. Pegou a dica? Já peguei a dica e vamos botar em prática, hein? Hoje Não, eu vou falar assim, hoje você recebeu uma das melhores mentorias
se tratando do segmento aqui, Souza, que você poderia receber na vida. Você já pensaram em fazer uma mentoria, levar os jovens advogados Não, lá? só pra próxima. Só deixa só a próxima, não. Fica a dica aí, doutor vai falar se ele vai dar mentoria ou não. Doutor, pra achar o seu escritório, como que a gente faz? A gente está localizado aqui no Jardim Maia, em Guarulhos. Bota a próxima. Nós ficamos ali naquele edifício Via Alameda e a gente tem a nossa sede própria lá. Lá a gente tem site institucional, tem rede social. Se você coloca lá Silvia Miranda Advocacia, já vai aparecer alguns anúncios ali, algumas coisas ali. Tem um contato lá do escritório. Silva e Miranda. Silva e Miranda, já vai Isso. achar o escritório. Já vai achar o escritório. Para o Instagram é silvaemiranda.adv. Doutor, pra alguém falar de processo com você, quiser falar lá sobre a indústria, te acha ou não acha? Não acha. Ah. Diferente do doutor, eu trabalho interno, né? Então não tenho escritório, não atuo na área de escritório. Até por questão também, acho que isso no meu ponto de vista, no meu pensamento, questão de compliance. Então, não tenho escritório e não atuo. Mas estou nas redes sociais lá, tem minha vida lá, segue Michel Mendonça. Michel Tá? Mendonça. Exatamente, LinkedIn também lá, Michel Mendonça, procura lá e veja que tem bastante coisa legal lá. Legal. Gente, é isso. É isso, Rapazes, parabéns pela Senhores. carreira de vocês. senhores. Não, cara, novos, filho. Novos, senhores. O cara tem mais novo do que você. O cara tem 35 anos ou 36, você quer que eu chame o cara de senhor? Não Não, pode. irmão. Hoje não, né? Não, Hoje é não. rapazes Hoje daqui, não. mano, voando. Oxi, Voando jogar. baixo. Hã? São jogadores caros. Bate uma bola, um esporte, fazer alguma coisa? Eu sim, eu gosto de jogar futebol. Só não sei jogar, mas eu gosto. Não, mas isso Que aí não vem legal, a casa, eu né? também não. Eu não sei jogar ainda. Só não posso. A gente tenta brincar. Aí, Ai, Corre atrás da Você bola. joga bola? Quando tô não vira a bola. aposentado. Você vai chamar os caras aqui, senhores. Ah, meu irmão. Ali tá voando uma. Ô, tiozão, segura aí. Tá bom, Tá vou ligado? segurar, vou Segura segurar. aqui. Vou Gente, é isso. Vamos ficar por aqui. Obrigado por mais uma esse vez. papo maravilhoso. Nós que a gente teve agradecemos. Obrigado aí pela oportunidade e pelo espaço, tá bom? aqui. E Quero vocês de volta aqui. Nós já vai marcar a segunda antes de vocês demorar um ano pra voltar, que eu sei que vocês são corridos. Sim. Deu um espaço na agenda lá. A gente sabe que também foi difícil, né? E agradecer também por isso. Por que isso que a gente sabe a correria de igual o vocês. Michel falou, adiantei algumas coisas da tarde para amanhã para sobrar esse tempinho. Então, mostra mais uma vez o carinho, a dedicação e deles conosco também, para que a gente pudesse recebê-los. E mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer conhecer enorme o doutor Aislan. E acredito que daqui saia muitas parcerias. E tomara que esse vídeo aqui, tá aqui, Henrique? Tá aqui. Tomara que esse vídeo aqui sirva e toque bastante no coração dessa juventude, dessa moçada, né, Souza? Com Que certeza. está querendo se enveredar pelo mundo da advocacia. Espero que esse episódio tenha contribuído bastante. Siga Papo com Souza, Compartilha. ativa o sininho, pessoal. Papo com Souza, YouTube, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok e agora tá onde? Tá onde? Manda o Henrique gritar lá. Tá Aonde onde? Spotify, olha, maravilha. A gente tá tentando levar todo dia conteúdo diário pra vocês, pessoal. Essa eu não Siga sabia, viu? Pra E mim, vamos né? em frente. Aí, ó. Valeu? Fica com Deus, pessoal. Curta, Valeu. compartilha, manda pro amigo, pro inimigo. Tem um inimigo? Tem um doutor aqui, ó. Resolve seu problema. Mas manda o vídeo pra ele. Vamos Tem um lá. processo? Tem um doutor aqui, resolve seu problema. Manda o vídeo pra ele. Ele fala, doutor, eu vi seu vídeo lá, tô pensando aqui de uma orientação. Vai que dá negócio. Gente, Vamos lá. fica com Deus. Tamo Valeu. junto. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Conversas inspiradoras com quem faz a diferença.